Porque esse povo estava assim. O orgulho tinha sobressaído. A confiança nas riquezas também. Mas nós não somos nada, irmãos. Como foi dito, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Aleluia, nós não somos nada, irmãos. Nós não passamos de pó e de cinza. Nós vamos, aleluia, formar o pó da terra. O pó da terra não nos voltar, irmãos. Ainda, aleluia, que Deus nos abençoe, mas não podemos deixar que a altivez, que o orgulho, que a soberba venha estar dentro do nosso coração. A humildade, irmãos, sempre deve estar conosco. Jesus, ele disse, aleluia, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade, irmãos, a humildade. Aleluia, a confiança em riquezas, irmãos, ela pode trazer um dano irreparável. Ela pode ser um caminho sem volta. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, de um homem rico e Lázaro. Aquele homem era um homem rico, um homem soberbo, era um homem altivo, aleluia, era um homem que confiava nas suas riquezas. Mas um dia nós chegamos para aquele homem, irmãos, e ele não pôde fazer nada. Por quê, irmãos? Porque nós não somos nada. Nada nós somos. Ainda que nós devemos ser riquezas, ainda que nós devemos ser, aleluia, dinheiro, ser abençoado por Deus, mas se nós não tivermos a humildade de Deus, irmãos, nada nós temos. E aquele homem, ele foi para um lugar de sofrimento, não é verdade, irmãos? Ele foi para um lugar de sofrimento. A Bíblia fala que ele foi. E a Bíblia fala que ele clamou, ele buscou. Mas ele buscou não um tempo aceitável, né, irmãos? Porque o seu tempo já tinha se esgotado. Por isso que o profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, um tempo. Muitas das vezes nós achamos que temos tempo, irmãos. A Bíblia vai dizer que é tempo de nascer e é tempo de morrer. Aleluia, se nós vamos observar, aleluia, vai ter pessoas que você, aleluia, conheceu, que teve um tempo curto nessa terra. Já vai ter onde você vai ver que teve um culto grande nessa terra. É o tempo, irmãos, esse tempo, aleluia, está determinado somente a Deus sobre nossas vidas. Mas enquanto nós estivermos vivos, Deus sempre vai usar de misericórdia. Ele sempre vai chamar o seu povo, aleluia, para buscar, para se arrepender dos seus maus caminhos. Então o tempo, nós não sabemos o tempo. Muitas das vezes nós confiamos nesse tempo. Vou buscar hoje, porque amanhã eu posso buscar. Eu não vou fazer hoje, porque amanhã eu posso fazer. Mas amanhã pode ser tarde. A Bíblia vai dizer que nós somos comparados com uma neblina, que ao amanhecer ela aparece, mas depois ela desvanece. E assim é a nossa vida. Então nós não temos domínio sobre o tempo. O único que tem domínio sobre o tempo é o Criador dos céus e da terra, Jesus de Nazaré. Ele sim, ele tem. Aleluia, outro pecado, aleluia, que foi encontrado, que foi manifesto. Aleluia, no meio daquele povo foi a idolatria. Aleluia, aleluia, olhando para a palavra de Deus, irmãos. Aleluia, encontrei, aleluia, em todas as partes fala sobre idolatria. O pecado antigo, o pecado também de hoje também, irmãos. Tem idolatria de várias maneiras. E aquele povo, ele misturava, aleluia, a idolatria com as coisas de Deus. Aleluia, Deus, ele não se agradava, irmãos. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 2, verso 8, diz: trocaram a glória do Deus vivo por ídolos. Irmãos, era um povo que estava dividido, um povo que estava na casa, mas estava dividido, irmãos. Estava em pecados, irmãos. Aleluia. Trocaram, muito mais fácil trocar a glória de Deus do que viver a glória de Deus. Muitas das vezes a igreja troca a glória de Deus pela glória do mundo, pelas coisas do mundo.
mundo, por aquilo que o mundo oferece, porque é bom. Mas que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que proveito vai ter nós vivemos uma vida próxima em cima dessa terra? Que proveito vai ter, aleluia, você ter uma conta bancária cheia, você ter um carro importado, você ter um transporte bom, você ter uma casa boa, irmãos, e no final da tua vida tu ir para um lugar chamado inferno? Que proveito vai ter? Que proveito tem como ganhar o mundo inteiro? Não tem proveito, porque essa vida é passageira, mas existe uma vida eterna. Mas para nós tomarmos posse dessa vida eterna, há renúncia, irmãos. E o povo, aleluia, não tem, aleluia, se dispor a abandonar, a renunciar. Porque muitas das vezes é difícil nós abandonarmos aquilo que nós estamos acostumados a fazer, aquilo, aleluia, que tem trago benefício para nós. Aleluia. Irmãos, eu vou dar um curto testemunho. Eu não gosto de falar, porque eu gosto mais de falar da palavra. Mas, aleluia, pode ser um testemunho sem importância para você. No início da minha caminhada com Jesus, quando eu aceitei Jesus, eu tinha um trabalho. E eu era manicure. Mas quando eu comecei, aleluia, a ouvir a palavra, quando eu comecei a sentir a presença, o Espírito de Deus na minha vida, Deus começou, aleluia, a me incomodar. Por quê? Porque eu ia mexer com pintura, com tinta. Aleluia, para muitas pessoas pode parecer, aleluia, uma bobagem, irmãos, mas foi algo que Deus me pediu. Aleluia, e eu costumava fazer, aleluia, as minhas na minha tia. E elas chegaram a me confrontar, por que ele está abandonando o teu trabalho? Não tem nada a ver. Então é isso, irmão, muitas das vezes as pessoas, aleluia, vêm para nós e dizem que não tem nada a ver, irmãos, mas quando nós temos o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito de Deus, irmão, nos convence, irmãos. Sabe mais, irmãos? Até comentei com meu esposo. Às vezes a gente ora, pede uma direção, aleluia, de um trabalho, não é verdade? E eu disse para meu esposo, sabe, aleluia, eu tenho um desejo de aprender a cortar cabelo. Mas aí, um dia eu meditando, eu disse, mas aí se chegar aquelas pessoas que cortam aqueles cabelos de toda forma. Fiquei pensando, né, irmãos? E é de se meditar também, porque quando você coloca isso no seu coração, irmãos, é porque Deus, ele fala algo. Estou falando coisas fortes, irmãos, que não está habituado, aleluia, no nosso estilo de vida. Entende? Mexer com pintura, mexer com cortes, né, diferentes, como o mundo gosta. Mas enfim, irmãos, aleluia, quando você tem, aleluia, sensibilidade do Espírito de Deus, irmão, você não é levado por vozes ao contrário. Você é levado por Jesus. Aleluia. E tem todo um pecado também, irmãos,
E Deus, Ele não está,